Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Vamos lá? Mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. O tema de hoje, a caridade como pensar, sentir e agir. Caridade é o ponto alto da doutrina espírita. Vamos lá no Evangelho, nas palavras de Paulo, na Epístola aos Coríntios, que ele diz: se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Que adianta eu jogar o meu corpo para ser cremado, eu falar a língua dos anjos, isso, aquilo, outro, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. De que adianta eu dar o meu corpo, eu me desponjar de toda a parte material, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Caramba, o que é essa caridade, meu Deus? E aí eu comecei a pensar um pouquinho, escrevemos um texto sobre esse tema, e aí eu falei, bom, vamos fazer um programa falando sobre a caridade, uma reflexão espírita sobre o contexto caridade. A ajuda material é nobre e necessária, mas não esgota o sentido cristão da caridade. Alimentar alimento, roupa, remédio, tudo isso é de suma importância, sem dúvida nenhuma, mas o ato de caridade, ele nasce antes dentro de nós. Sim, ele vai ser uma exteriorização de mim, daquilo que eu preciso ser dentro dos ensinos de Jesus. Então, podemos chamar isso de uma força moral. Sim, uma força moral que vai nos impulsionar a tomadas construtivas de decisão. Quando pensar, sentir, agir se harmonizam, a caridade deixa de ser ocasião e se torna modo de viver. O ato de você pensar, o ato de você falar, o ato de você sentir o mundo à sua volta e, o mais importante de todos, sem dúvida, a ação. É todo um processo. E, evidentemente, quando eu aprender a ser caridoso, caridoso na forma de falar, na forma de pensar, na forma de enxergar, não é uma tarefa fácil. Não adianta a gente achar que de hoje para amanhã nós todos vamos ser pessoas caridosas, não é por aí. Isso é um trabalho lento, um trabalho profundo. Por isso que o Espiritismo entende que a vida não é uma só. E existe um mundaréu de comprovações de que a vida continua. Nós temos uma infinidade de situações lógicas e racionais que nos mostra que não tem como a vida ser uma só. E a partir daí eu descubro que eu preciso ser bom. Teve uns programas atrás que eu disse que eu vi num livro, Emmanuel dizendo assim: é importante que nós sejamos bons, que os homens sejam bons. Acreditar em Deus pode até ficar para uma outra encarnação. Eu achei aquilo na hora que eu li, falei, nossa, que coisa, mas tem razão. Vocês imaginaram? Tentem imaginar 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, ninguém acreditando em Deus, ninguém tendo religião, ninguém tendo coisa nenhuma, mas todos se amando multiplamente, entre todos, todo mundo se amando. Imagina como é que seria o planeta. Tenta ter uma ideia. Eu posso dizer para você, não tinha uma pessoa passando fome, não teria problema em lugar nenhum, não tinha ninguém achando que é melhor que o outro. Cada um teria sua vida, cada um teria suas coisas, cada um teria os seus caminhos, mas todos respeitando o outro. Esse é o que é o grande problema. Então, aí que está. Quando pensar, sentir e agir, se harmonizar, a caridade deixa de ser ocasião e torna modo de viver. Então, pensar, educar o julgamento. Sentir, desenvolver empatia. E agir, servir como humanidade.
O pensamento é o primeiro campo de trabalho do espírito, sem dúvida nenhuma. É o primeiro ponto, porque antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, eu penso. Eu sou um ser pensante, nós somos ser pensantes. Pensamento é um atributo do espírito. Para depois vir a ação. Pensar com caridade não é transformar o erro alheio em sentença definitiva. É um processo profundo, longo. Cada espírito está em processo de evolução, sem dúvida nenhuma. Todos nós, cada um no seu nível intelectual, no seu nível de evolução. Para isso, eu preciso respeitar. Ele não acredita nisso que eu acredito. Tudo bem. Continua sendo uma pessoa querida. Qual o problema? Esse que é o grande karma da humanidade. É um achar que é melhor que o outro. E não somos. A caridade mental não é ingenuidade. É eu pensar que eu preciso ajudar. É eu pensar que aquele tem dificuldade. Sabe, às vezes, no caso, eu sou professor, eu fico meio bravo com o comportamento de um aluno meu. Aí depois você para, pensa, e você começa a pesquisar, você vai ver que aquele aluno, ele está com aquele comportamento meio equivocado, mas também ele tem um monte de problema em casa. Então aí você começa a pensar, você fala, pera um pouquinho, eu tenho que agir um pouco diferente. Mas claro, como professor que sou, eu tenho que pegar no pé, mas sem ter caridade na forma de agir. Sempre tendo uma visão de ajudar. Corrigir sem humilhar. Está ali, escrito no meu texto. É o papel meu. Corrigir, mas sem humilhar. Auxiliar antes de abandonar. Justiça, firmeza e compaixão podem caminhar juntos. Por que compaixão? Porque dó não é um sentimento legal. Aí eu tenho dó dele. Não tem dó de ninguém. Vamos ter compaixão. Se colocar no lugar dele para ver se a gente não faria igual. Esse ato de pensar, família, escola, trabalho, centro religioso, são oficinas de caridade mental. Pausa antes da reação. Como eu coloquei ali, respeito antes da crítica, compreensão antes da condenação e, por fim, a prece antes da mágoa. Isso tudo tem uma profundidade que a gente só vai conseguir perceber vivenciando. Caridade é um processo de vida que eu vou desenvolvendo. Chega um momento que você está praticando caridade automaticamente. No sorriso, na forma de ajudar, mas em momento nenhum caridade significa abandono de responsabilidade. Em momento nenhum caridade significa desprezo por tudo. Não. Temos nossas responsabilidades perante a vida, perante família, perante sociedade, perante o trabalho. Temos nossas responsabilidades e nós temos que assumi-la. Não basta pensar corretamente se o coração permanece indiferente. Não, é um contexto muito profundo. A caridade pede sensibilidade diante da dor alheia. Sentir com caridade é perceber sofrimentos diferenciosos. Empatia é colocar-se no lugar do próximo. Hoje, andando lá onde eu moro, lá em Atibaia, eu vi uma garrafa PET na rua jogada. Tudo limpinho, bonitinho. E a garrafa PET estava a 5 metros da lixeira.
Claro, no primeiro momento fala, puxa vida, por que essa pessoa, em vez de jogar a garrafa aqui, não jogou dentro da lixeira? Pois é. Aí não estou fazendo um julgamento, mas uma análise de comportamento. E com isso, claro que eu não sei se a pessoa, de repente, não jogou a garrafa ali no chão. Caiu e ele não percebeu. Pode acontecer. E quando ele já estava longe, cadê a garrafa? Ixi, caiu a garrafa em algum lugar. Dar oportunidade para ter outras respostas além daquela que a gente critica. Porque eu critiquei. Eu bati o olho, logo já veio a crítica. Caramba, por que não colocou dentro do cesto de lixo, largou a garrafa no chão, na grama, é um lugar muito lindo, jardim tão lindo, cheio de grama, flores, está aquela garrafa feia no chão ali. E o lixo a poucos metros de distância. Então, é complicado, mas eu também não podemos compactuar com aquilo que não está correto. Por trás de atitudes difíceis pode haver dor, medo ou insegurança. Compete a nós, que temos um pouquinho mais de visão de vida, já que nos dizemos espíritas, a entender isso. Uma queda moral pode revelar ignorância ou imaturidade espiritual. Será que nós também não cairíamos? Não é fácil. Eu estou aqui fazendo comentários sobre caridade e tudo mais, mas não é uma situação fácil, não é uma situação que você se coloca numa posição de melhor bolacha do pacote, onde todo mundo está errado e nós estamos certos. Não, não dá para ser assim. O que nós estamos procurando fazer aqui é uma análise para que depois todos nós possamos refletir em cima dessas colocações e absorver aquilo que entendemos ser importante para nós. Impedir que o coração se contamine pela dureza. Quantas vezes já não me vi tendo atitudes duras, somente para com alunos, e aluno cá entre nós não é fácil, né? Somente quando a turma da noite, a turma de engenharia, a turma de curso superior, uma beleza. Mas a turma da tarde é turma de curso técnico, é adolescente. É o meu karma. À noite eu dou aula tranquilo, à tarde eu pago meus pecados. Mas eu amo todos os meus alunos, quero o bem para todos eles, quero que todos sejam muito felizes. E claro, esse aqui é um aprendizado que nós estamos vendo, de comportamento, de se posicionar de forma adequada perante a vida. Ninguém está definitivamente perdido, ninguém está pronto de um modo absoluto, ninguém é superior a ponto de dispensar a misericórdia divina, estamos sempre precisando dela, e alegrar-se com o progresso alheio também é caridade. Caridade no agir. A boa vontade precisa se tornar presença, serviço e compromisso. Agir, muitas vezes a maior caridade não cabe numa cesta básica, embora ela seja importante. Sem dúvida, fundamental. A ajuda material é uma caridade importantíssima, mas não é tudo, tem mais coisa. Ouvir alguém sem pressa é caridade. Não divulgar uma falha, essa é caridade das boas. Ensinar com paciência, essa é para mim. Respeitar o tempo do outro e oferecer presença fraterna. Sem dúvida. Servir sem espetáculo. A ação caridosa deve evitar a vaidade. Humildade, discrição, responsabilidade. Caridade sem humilhação. Agir, você quer doar uma cesta básica, vai lá e doa. Pronto, tchau, logo, vamos embora. Não, está doado. Você quer doar um valor para ajudar uma instituição, vai lá e doa. Pronto, acabou. Agora eles lá vão pegar esse dinheiro e vão trabalhar esse dinheiro. Perfeito. A caridade, ela sai do coração, seja qualquer um desses itens que nós estamos colocando aqui. Ajudar alguém não nos coloca acima de ninguém. A verdadeira caridade preserva a dignidade da pessoa auxiliada.
Não lança migalhas de cima para baixo, estende a mão de irmão para irmão. Deve levantar, fortalecer e acolher. Veja que não é um contexto simples, mas profundo, que exige muito de nós. Ser caridoso não é ser perfeito, é estar disposto a melhorar. Sim, são frases que chocam, mas são importantes. Vigiar as próprias reações, combater o orgulho, disciplinar a palavra, perdoar uma falha, orar para quem nos magoou, isso é caridade. Essa caridade é mais difícil de fazer, né? Tudo bem, como diz no Evangelho, eu posso ir lá, doar não sei quantos milhões em dinheiro, mas não põe eu para fazer essas coisas aqui, não. Esse é o grande problema. Enfim, pensar com bondade, sentir com compaixão e agir com responsabilidade. Isso é caridade. Caridade material atende o corpo, caridade moral atende o espírito. Ambas se tornam plenamente cristãs quando nascem de amor sincero. E por fim, o Evangelho deve iluminar as mãos, a mente e o coração. É isso aí. Resumidamente, vamos refletir sobre essa maravilha chamada a caridade. Ficamos mais uma vez por aqui, pessoal, e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquemos todos na bênção do Divino Mestre. Tchau, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.